Morreu ontem de modo súbito o diácono Rogério, que serviu durante cerca de 20 anos à igreja na qual trabalho como pastor. Mais uma provável vítima da pandemia do coronavírus. Rogério era incansável. Todos os domingos supervisionava o andamento do culto matinal e à noite podia ser encontrado na favela, cuidando dos irmãos que congregam na igreja que estamos plantando. A Igreja Presbiteriana da Barra está com o coração moído. Na sua memória consta o registro de um cristão operoso, humilde, amante da boa teologia. Guardo no coração nosso último encontro, no estacionamento da igreja, pouco antes do surgimento da crise que a humanidade está atravessando. Pude lhe falar sobre o meu amor e o amor da igreja por ele e da alegria de vê-lo entre nós. Um ponto tem mexido com a alma e as crenças de não poucos cristãos. A crise humanitária também atinge as suas vidas. Membros das mais diferentes denominações contraíram o vírus e sabe-se de muitos que vieram a óbito. Como explicar o fato de que quem crê e quem não crê morrerem indistintamente? Não era para a providência divina ser mais seletiva nessas horas, revelando ao mundo o cuidado que exerce pela vida dos que servem a Cristo? Há uma passagem do Novo Testamento que projeta luz sobre esse angustiante tema. Diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Quais verdades aplicáveis ao angustiante tempo presente podemos extrair desse texto? Primeira delas, os cristãos estão sujeitos aos sofrimentos que atingem a vida dos demais seres humanos. Nessa passagem, o apóstolo Paulo fala de não cristãos e cristãos mortos. Não cristãos perdem emprego, cristãos perdem emprego. Não cristãos adoecem, cristãos adoecem. Não cristãos morrem, cristãos morrem. A pandemia não aumentará o número de mortes na nossa geração. Todos morreremos. Os 8 bilhões de seres humanos que podem ser encontrados hoje no nosso planeta morrerão. O que a pandemia faz é levar-nos a perceber de uma outra forma a curta duração da nossa vida nesse planeta e o destino que nos é comum. Lembremos-nos que as Escrituras ensinam que esse mundo não é mais o jardim criado por Deus para a nossa felicidade. Houve uma queda, nos rebelamos contra o Criador, passamos a odiar uns aos outros e a menosprezar a Deus. O jardim se encheu de espinhos e os nossos corpos do vírus da morte. Segunda verdade, os cristãos dispõem de um conjunto de verdades as quais devem trazer à mente e que lhes propicia uma forma específica de ver a vida. Diz o apóstolo, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade. A peste é um fato, mas não o único. Há uma revelação feita pelo Deus que, devido ao seu caráter santo, não permitiu que andássemos nas trevas e que projeta luz sobre a saga do seu povo. Ele nos deu o evangelho do seu Filho bendito, que andou entre nós a fim de provar do nosso sofrimento. Qual a diferença que o evangelho faz numa hora como essa? Embora reconheça que a vida é dura, curta e incerta, pois para o cristianismo esse é um mundo de aflição, não mais designado para a suprema realização dos planos de Deus para a vida do seu povo, a mensagem de Cristo, contudo, nos faz ver sentido na vida e na morte. Ela traz esse elemento de esperança sobre o qual o apóstolo Paulo fala. Em que consiste essa esperança? No fato de que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é Deus de vivos, não de mortos. Ele não permitirá jamais que a história de amor dele com cada servo seu caia no eterno esquecimento. Ele não banaliza o histórico de serviço prestado a ele. Um dia haverá público reconhecimento da obra feita em amor, e os redimidos viverão para sempre em corpos glorificados, num mundo não sujeito a doença e morte, e na presença do ser mais excelente e que mais os ama no universo. Tire essa esperança da vida e passamos a ser tidos como as pessoas mais infelizes do mundo.
Terceira e última lição: os cristãos provam de uma tristeza diferente da experimentada pelos não cristãos. Diz o apóstolo, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Ambos choram. Mas o cristão tem suas lágrimas enxugadas. O elemento de esperança o faz levantar o rosto, despir-se das vestes de angústia, fortalecer os braços a fim de voltar a servir e amar num mundo tão carente de paz, ou da paz que somente Cristo pode comunicar. Nós cremos na redenção, cremos no cuidado providencial de Deus, cremos que o nosso tempo de vida nesse planeta já foi decretado, cremos que o nosso corpo de humilhação dará lugar a um corpo glorificado. E, acima de tudo, em meio a toda a nossa perplexidade em razão da perda de parentes e irmãos, olhamos para a cruz e nela divisamos o sofrimento do próprio Filho de Deus, o que faz banir da nossa mente qualquer dúvida quanto ao seu amor pelo povo que ele comprou com seu próprio sangue.